Olá pessoal, me chamo Wesley Delanogari, um prazer enorme estar aqui. Espero que eu consiga contribuir com esse curso e essa aula que eu vou ministrar hoje para vocês sobre produtividade. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo e também sou neurocientista. Eu sou mestre em neurociências e atualmente estou terminando meu doutorado em neurociências aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Hoje eu quero falar com vocês sobre produtividade, tá? Sobre alguns aspectos da produtividade, principalmente sobre como manter uma boa produtividade, porque existem muitas informações difusas na internet e muitas informações neurocientificamente equivocadas na internet sobre o que é a produtividade. Então hoje eu vou desmistificar algumas coisas aqui e passar algumas ferramentas para que você consiga nutrir uma produtividade, seja nos seus estudos, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, com alguns objetivos que você eventualmente possa ter, como, por exemplo, esportes, hobbies ou alguma coisa assim. Neurocientificamente falando, os aspectos que sustentam uma produtividade a médio e longo prazo são os mesmos, tanto em aspectos de vida profissional quanto em aspectos de vida pessoal, tá? Então, vamos tentar entender como manter uma boa produtividade à luz dos conhecimentos que a gente tem sobre como o nosso cérebro funciona, né? Afinal de contas, o comportamento ele vem do cérebro, e quando a gente entende como o cérebro funciona, é muito mais fácil a gente entender como os nossos comportamentos funcionam, tá? E, portanto, obviamente, você nutrir um padrão de comportamento adaptativo e produtivo, certo? Bom, primeiro, o primeiro ponto que a gente precisa falar quando a gente vai falar sobre produtividade, e isso é uma coisa que muitas pessoas têm um equívoco muito grande quando esse é o tópico de assunto, e muitas pessoas ignoram isso na vida e acabam tendo um comportamento contraprodutivo, mesmo sem perceber, é o sono, tá? A gente precisa falar sobre sono, ok? Uma frase que eu gosto de falar sobre sono, que eu gostaria que vocês ficassem com essa frase na cabeça de vocês, eu falo isso para todos os meus pacientes e eu falo isso em todas as aulas que eu dou sobre sono. O sono é inegociável. O sono é um comportamento e é um comportamento inegociável. Ou seja, não tem como barganhar. Você precisa dormir, tá? Aí você vai falar assim, pô, Wesley, mas eu quero ser produtivo, você está falando para eu dormir, não é contraprodutivo dormir? Pois é, você vai entender ao longo da aula aqui o porquê que não é contraprodutivo dormir, e eu espero conseguir convencer você de que é importante dormir, tá bom? Vamos lá, primeiros aspectos sobre sono. Você provavelmente já viu na internet aí algumas pessoas falarem sobre sono polifásico, né? Que é você dormir várias vezes durante o dia, pequenos períodos de horas. Inclusive, tem muitos gurus da produtividade que falam sobre sono polifásico, encorajando as pessoas a realizar o sono polifásico. Bom, pessoal, tenho que falar para vocês, talvez para desespero de uns, decepção de outros e felicidade de outros, mas o sono polifásico é bullshit, tá? Sono polifásico não funciona. Nós, seres humanos, somos animais que necessitamos de um sono monofásico. A gente precisa dormir um grande bloco de tempo para conseguir recuperar os nossos processos atencionais, os nossos processos de regulação emocional e os nossos processos de capacidade de aprendizagem e de motivação. Entendo o que eu disse aqui. Você precisa de um blocão de horas de sono para conseguir ter seus circuitos que fazem você ter atenção restaurados, os circuitos que fazem você ter controle de motivação restaurados e os seus circuitos que fazem você ter controle das emoções restaurado. É por isso que você dorme pouco, ou dorme mal, ou negligencia o sono, e no outro dia você é uma pessoa mais impulsiva, mais agressiva e mais ansiosa. E, obviamente, a sua produtividade vai para baixo, tá? Então esqueçam isso de sono polifásico. O ser humano é um animal que necessita de sono monofásico, tá?
É diferente do seu gato, por exemplo. Eu tenho um gato, o Cheddar. O Cheddar tá dormindo agora. Tá ali dormindo no sofá. Aí daqui a pouco ele acorda, dá um rolê na casa, faz umas brincadeiras, vem arranhar minhas pernas e volta a dormir. E assim ele fica fazendo o dia todo. Nós, seres humanos, não funciona assim, tá? A gente precisa de um bloco de sono único. Algumas pessoas, alguns neurocientistas argumentam que nós poderíamos ter, sim, um sono polifásico se a gente levasse em consideração a soneca, tá? E aí é um ponto que eu já gostaria de deixar claro para vocês. Você pode tirar uma soneca, sim, depois do almoço, desde que você não durma mais de 30, 40 minutos, porque acima de 40 minutos, 30, 40 minutos, você começa a entrar na fase de sono profundo. E se você entrar na fase de sono profundo, você começa a atrapalhar o seu sono da noite. E a prioridade é o sono da noite. Eslin, quanto tempo eu tenho que dormir? Eu tenho que dormir 8, eu tenho que dormir 7, eu tenho que dormir 6. Quantas horas eu preciso dormir? Pessoal, um adulto precisa dormir de 7 a 9 horas. 7 a 9 horas. Menos que isso é prejudicial, mais isso é prejudicial, por incrível que pareça. Pode ser um indicativo de algum comportamento depressivo ou uma coisa assim. Perfeito? 7 a 9 horas de sono ininterrupto, tá? Wesley, eu acordo eventualmente para ir ao banheiro ou acordo rápido na madrugada depois de um sonho. Meu sono prejudicou? Não. É normal acordar uma ou duas vezes durante a noite, desde que você consiga voltar a dormir rápido. Perfeito? E não fique revirando na cama. Bom, Eslin, eu durmo das 3 da manhã até 10, 11 horas. Eu consigo atingir as 7, 8 horas de sono. É ok para mim? Não, tá? Não é normal a gente dormir 3 da manhã, 2 da manhã. A gente tem, de fato, diferentes cronotipos de pessoas. O que seria um cronotipo de pessoas? Seriam aquelas pessoas que dormem um pouco mais tarde, algumas pessoas que dormem um pouco mais cedo. Só que aquelas pessoas que dormem um pouco mais tarde, que são do cronotipo que a gente chama de noturnas, né? A pessoa dorme um pouquinho mais tarde, ou as pessoas vespertinas, na realidade, né? Pessoas noturnas não existe. As pessoas vespertinas, elas tendem a dormir mais ou menos meia-noite e acordar umas 8, por aí, 8:30, tá? As pessoas diurnas, como eu sou um cara de um cronotipo diurno. Eu tendo a dormir 9:30, 10 da noite, bem cedo, e acordo 5, 5:30 da manhã. Esse é o normal, pessoal. Cerca de 50% da população, ou é um ou é outro. Não é normal dormir 2 da manhã, não é normal dormir 3 da manhã. Isso não existe, tá? Simplesmente você está fazendo errado. Ah, mas eu acordo ok. Tudo bem, você acorda ok, mas aí você tem uma coisa que a gente chama de jet lag social. O que é o jet lag social? E se um dia você precisar acordar um pouco mais cedo para ir numa reunião ou fazer uma prova? E o seu ciclo circadiano não está acompanhando aquilo. E você vai fazer o quê? Vai perder a sua produtividade. Por quê? Porque se você precisar levantar às 6 da manhã um dia para pegar um ônibus e ir fazer uma prova às 8, 8 horas normalmente você está dormindo e agora você está acordada. E, portanto, você não conseguirá ter o seu maior potencial produtivo disponível. Então, via de regra, tente dormir cedo e acordar cedo, tá? Aí você vai falar, pô, mas entendi, então a gente tem que dormir para ser produtivo, mas o que tem a ver sono com produtividade? Pessoal, o oposto do sono é o alerta, tá? O exato oposto de um estado, afinal de contas, quando você está dormindo, a única coisa que você não está é alerta, né? Você está inconsciente. É um estado de vulnerabilidade muito grande, na realidade, o sono. E mesmo assim, a gente nunca deixou de precisar dormir, né? Todos os animais dormem. Então, o alerta é o oposto do sono, tá? Então, se você quiser manter uma produtividade, você precisa de um bom sono, afinal de contas, o oposto desse bom sono vai ser um bom alerta. E o alerta, né, a atenção, ela pode ser subdividida em alguns componentes, tá? Tem, por exemplo, um componente do direcionamento, que é você direcionar a atenção, você deixar a atenção sustentada em algum lugar.
Tem o componente de monitoramento de conflito, isto é, você não tirar a atenção daquele lugar uma vez que você colocou naquele lugar a atenção, tá? E todos esses componentes atencionais, eles são dependentes de uma boa noite de sono. Por que são dependentes de uma boa noite de sono? Porque quando você aumenta o seu gasto cerebral, o seu gasto energético cerebral durante o dia, existe o acúmulo de uma substância no seu cérebro chamada de adenosina. Vocês não precisam decorar esses nomes, só é importante que vocês saibam que existe. A adenosina é um neurotransmissor que existe no seu... É uma substância que é derivada, ela é um produto, na realidade, da catálise de uma coisa que a gente chama de ATP. Talvez você lembre das aulas de biologia. ATP é a molécula de energia da célula, tá? O metabolismo do ATP gera ADP, um difosfato de adenosina, e o metabolismo do difosfato de adenosina gera AMP cíclico. Esse AMP cíclico é adenosina. Por que eu estou falando tudo isso? Porque basicamente, conforme você vai gastando energia durante o dia, energia intelectual, porque pensar cansa, né, pessoal? O seu cérebro tem 2% da massa do seu corpo e corresponde a um uso de 20% da energia. Então, o cérebro é um órgão muito, mas muito caro. Muito caro, tá? Especialmente a região pré-frontal dele. Então, digamos que você vai acumulando essa adenosina conforme você vai gastando energia durante o dia. Então, você está estudando, você está trabalhando, você está pensando, né? E quem trabalha com produtos digitais precisa fazer muito isso, precisa pensar muito, afinal de contas, tem que elaborar estratégias, tem que acompanhar as tendências, tem que ser criativo, tem que ser uma pessoa muito produtiva. E, portanto, tem um gasto energético cerebral muito grande. Esse gasto energético cerebral grande acumula essa adenosina no cérebro, e essa adenosina funciona, quando acumulada num determinado nível, como um sinal inibitório. É um freio, tá? É por isso, obviamente, isso tem uma razão para ser. É basicamente o seu cérebro falando, cara, já tem muita adenosina aqui, você já usou gente demais, os neurônios lá no seu cérebro, que são as células do cérebro, falando, meu, você já usou a gente demais, agora tá na hora. Deu, né? Cansa aí. E então a adenosina é envolvida pela percepção de fadiga. Quando você se sente cansado, sabe fadiga mental? Parece estar pesado, não consegue mais prestar atenção. Isso é acúmulo de adenosina. Ok? Plus, a cafeína, ela é um antagonista de adenosina. Por isso que quando você acorda cansado, ou no meio da tarde está cansado e você toma um café, né, você tende a dar um boost. Não significa que a cafeína te deu energia. Na verdade, ela bloqueou o sinal químico que te dá a percepção de fadiga. Tá? São coisas diferentes, embora pareçam a mesma coisa. Ponto importante, após as 15 horas, zero consumo de cafeína, ok? Porque a cafeína pode atrapalhar o seu sono da noite após 15 horas. Fecha parênteses. Então veja, se você acorda num dia e você está cansada já cedo, você está com essa incapacidade atencional e essa desmotivação, salvo se não for um quadro psiquiátrico, como um transtorno depressivo ou alguma coisa assim, se você não tem nada disso, você não está lavando a sua adenosina de uma maneira suficientemente satisfatória. O que seria lavar a adenosina de uma maneira suficientemente satisfatória? Você basicamente está acumulando adenosina durante o seu dia, e no sono você não consegue fazer com que o seu cérebro lave essa adenosina. Tem uma parte do sono, que é o sono profundo, que é a região, que é o momento do sono que você está morto, praticamente, né? Sabe aquele sono, aquela pessoa que você vai acordar, ela não acorda, ela está no sono profundo. Nunca acorde ninguém nessa fase do sono, se possível for. Optem por acordar as pessoas, se um dia você acordar alguém, quando ela estiver na fase de sono REM, que é a fase de sono que a pessoa está sonhando. Você vê que ela está sonhando, mexendo o olho, alguma coisa ali. É uma janela melhor de acordar a pessoa do que nas fases de sono profundo. Você acordar alguém na fase de sono profundo, a pessoa vai acordar exausta, muito cansada. Se você acorda de manhã exausta e muito cansada, é porque você está com seu ciclo de sono desregulado, porque você provavelmente está acordando
no meio do sono profundo. E quem acorda no meio do sono profundo, normalmente são aquelas pessoas que precisam acordar com despertador. Toca 2, 3 vezes o despertador para te acordar. Afinal, você está na fase de sono profundo. Normalmente, o que é o ok, o correto, do ponto de vista de ciclo, é você acordar depois do sono REM. É por isso que quando você está com o seu ciclo ajustado, você está sonhando e você acorda. Esse é o normal. Você dorme, cai no sono superficial, sono profundo, sobe no REM e faz esse ciclo 5 vezes durante a noite. Lá no último ciclo você está no REM e puf, você acordou. Se você acorda com o despertador no ouvido, meio assustado, no sono profundo e exausto, seu ciclo está errado. Tá perfeito? E nessa fase de sono profundo, existe um líquido. E o que eu estou falando aqui, pessoal, não é coisa da minha cabeça, tá? Isso aqui é ciência, neurociência. Existe um líquido chamado líquido cefalorraquidiano. Esse é o nome. E o nosso cérebro, para quem não sabe, ele é banhado por um líquido. E esse líquido cefalorraquidiano. Ele banha o cérebro, ele tem umas funções de limpeza do cérebro e principalmente uma função de proteção mecânica. Afinal de contas, quando você bate a cabeça, assim, a sua calota craniana, para o seu cérebro não bater no seu crânio, ele tá dentro, tipo, como se fosse dentro de um vidro com água. Ele não vai bater na borda, a água vai frear, né? Diminuir o impacto. Saiu recentemente um artigo numa revista chamada Science, mostrando que e a Science é uma das melhores revistas científicas do mundo, mostrando que durante o sono profundo, esse líquido, ele enxágua o seu cérebro. Os caras filmaram essa merda em ressonância magnética funcional. Parece que o líquido, de fato, ele se movimenta mesmo, movimento mecânico, como se fosse uma máquina de lavar roupa. Ele enxágua o seu cérebro, ele lava, mecanicamente mesmo, ele lava o cérebro. E essa lavagem que ele faz no cérebro, ao que tudo indica, é para retirar toxinas, metabólitos que acumularam ali durante o dia e adenosina, que é aquele neurotransmissor responsável por fadiga. É por isso que quando você não dorme, no outro dia você tá podre. Por quê? Porque você não lavou a adenosina. E, meu, eu garanto pra você, eu tenho poucas certezas na vida, tá? Porque eu sou um cara muito cético. Mas não daquele cético chato que você conhece. Eu sou um cara só cético. Uma das poucas certezas que eu tenho na vida é isso. É a certeza de que se você quer ter o mínimo de produtividade possível, você precisa dormir. Porque quando você dorme, você lava o seu cérebro e você restaura as circuitarias atencionais. Seria mais ou menos como se você tivesse um tanque de combustível de um carro, você gasta todo aquele tanque de combustível no dia, e no outro dia, para você conseguir fazer quilometragens e ir longe de novo e render na estrada, você precisa abastecer o carro. No nosso caso, o abastecer o carro é dormir. Por quê? Porque restaura as circuitarias atencionais. Além disso, essa restauração das circuitarias atencionais permite esse estado de alerta, e esse estado de alerta é mediado por um neurotransmissor chamado de noradrenalina. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar da noradrenalina. Noradrenalina é a adrenalina que a gente tem na periferia, no cérebro chama noradrenalina. Mesma coisa. Só botaram nora na frente. A noradrenalina ela é envolvida por alerta, tá? Gerar alerta. Então, se você dorme mal num dia, no outro dia você vai ter pouca noradrenalina e, portanto, vai ter pouco alerta. A noradrenalina ela gera essa excitabilidade, sabe? Esse foco, esse aumento de atenção, tá? No entanto, para você nutrir uma boa produtividade, você precisa que esse aumento de atenção e esse aumento de alerta seja direcionado para alguma situação. Afinal de contas, um aumento de alerta e um aumento de foco por si só não gera produtividade. Na verdade, gera ansiedade. Ok? Então, se você aumentar sua noradrenalina e só a noradrenalina e não souber para onde direcionar isso, você vai ter um aumento de ansiedade. Existe um outro neurotransmissor que provavelmente vocês já ouviram falar e talvez ouviram falar de forma errada,
que é a dopamina, tá? A dopamina é um neurotransmissor muito interessante, embora existam poucos neurônios, células do cérebro produtoras de dopamina, ela tem uma função muito importante no nosso cérebro, que é gerar motivação. Se você pensou prazer, ou se você já leu por aí que dopamina gera prazer, você leu errado, tá? A pessoa que falou isso está errada. E existem muitos professores, muitos acadêmicos que falam que dopamina dá prazer. Dopamina não dá prazer. Dopamina dá motivação para buscar o prazer. Prazer são outras coisas. Prazer é endorfina, serotonina, opioides, endocannabinoides, etc. A dopamina gera motivação. O casamento perfeito, na realidade, a dopamina e a noradrenalina, elas têm funções, elas têm estruturas químicas muito parecidas. Se você jogar no Google aí, você vai ver que a estrutura química é muito semelhante da dopamina e da noradrenalina. E, e elas são meio que primas, na realidade, sabe? E olha que curioso, a dopamina, ela tem a ver com motivação, e motivação, a palavra motivação vem de mover, né? É você ter um motivo para uma ação. Isso é motivação, motivo para ação. Olha que legal. Então, olha que curioso, quando você tem um direcionamento e um objetivo na sua vida, isto é, você quer buscar uma recompensa específica, o aumento de dopamina faz com que exista um aumento de noradrenalina. Então, a dopamina que aumentou vai te dar um senso de direção e uma vontade, um craving, um desejo para ir naquela direção. E a noradrenalina, ela vai te dar um foco e a energia para fazer isso. Vocês entendem a diferença das duas coisas? É por essa razão que você não pode ter só um aumento de noradrenalina. O aumento de noradrenalina vai te dar desejo, vai te dar alerta e energia, mas você não tem para onde botar isso. Então, eu diria que a noradrenalina é o motor do carro e a dopamina é o piloto. Os dois juntos é ótimo. Um só não faz muita coisa, tá? E aí você vai me perguntar, Esli, mas como é que eu aumento a dopamina? Sei lá, cara. Isso daí é um problema seu. Esse abacaxi é seu, tá? Você precisa ter os seus sonhos, você precisa ter os seus objetivos, você precisa ter as suas aspirações. Mas você precisa ter. Essa é a dica que eu te dou. Você não pode ficar à deriva, tá? Porque se você ficar à deriva, você vai ficar ansioso, porque você vai ter só noradrenalina e não vai ter dopamina. Além da dopamina aumentar a motivação para buscar uma possível recompensa, a dopamina aumenta a motivação para fugir de um perigo. Isso é curioso, porque as pessoas muitas vezes não percebem, mas muitas vezes você é hipermotivado e hipermotivada para fugir de um perigo. Quer um exemplo? Imagina que você está na graduação e você descobriu que tem um trabalho que tem que apresentar amanhã e você tinha esquecido e não ensaiou. E esse trabalho você tem que apresentar para uma turma inteira e você tem um pouquinho de fobia social e tem medo de falar em público. Corre o risco de você inventar ou falsificar um atestado médico para você não ir apresentar ou inventar qualquer outra desculpa. Para inventar isso e fugir dessa situação, você teve que ter motivação. Você teve motivação para fazer isso, né? Então, assim, muitas vezes a motivação não está necessariamente atrelada só à busca de recompensa, mas também à fuga de um perigo, tá? Essa é uma motivação importante de ser levada em consideração. Muitos empresários, muitas pessoas que eu conheço, o sistema motivacional dessas pessoas não é necessariamente orientado pela busca de recompensa, mas sim por medo de perder o que conquistaram. É curiosa essa dinâmica, né? Então, assim, você precisa ter um aumento de noradrenalina e você precisa ter um aumento de dopamina, que vai te dar. A primeira vai te dar um foco e um alerta,
uma energia para buscar o que você almeja, e a dopamina vai te dar a direção e a motivação para começar. Então, organize as suas prioridades antes de mais nada e durma para você conseguir ter noradrenalina suficiente para buscar as coisas, tá? E um terceiro e último item é você conseguir, e talvez aí seja o segredo de qualquer produtividade real, né? É você conseguir sustentar essa maquinaria em funcionamento por um longo prazo. Afinal de contas, existe um superpoder que poucas pessoas levam em consideração, que é o superpoder de fazer um pouquinho todos os dias. Cara, isso é muito poderoso. Você ler 5 páginas todos os dias é muito melhor do que você ler 50 páginas por 2 meses e parar e não ler mais. E esse é o maior equívoco das pessoas que estão buscando uma produtividade. As pessoas tentam começar intensa de forma que não consegue manter constância. Então você precisa ter um sistema de organização, tá? Eu imagino que a Ana tenha falado disso para vocês. Você precisa organizar as suas coisas, ter uma agenda, ter um processo de organização, porque senão você fica afobado, sabe? Aí chega lá de noite, um horário que você deveria começar a se preparar para dormir, e você tá com um monte de pendência atrasada, e aí, obviamente, prejudica o sono, e aí vira um grande bolão de merda. E aí você não consegue produzir mais nada. Então tem uma agenda, tá? Tem uma organização. E eu ainda diria, como um adendo, para você tomar muito cuidado com o que você recompensa. Existe uma pesquisadora de Stanford chamada Carol Dweck, que escreveu um livro chamado Mindset. Você já deve ter visto esse livro aí, né? Mindset, um livro branquinho com umas coisinhas na capa, tipo um cérebrozinho assim. Esse livro foi muito mal interpretado pela comunidade brasileira, né? E a tradução não é muito boa também para o português de alguns termos. Mas ela teve uns experimentos que ela fez na década de 90, início de 2000 em Stanford, que ela mostrou umas coisas muito bonitas, cara. E eu acho que vocês têm que levar em consideração isso para se manter produtivos. Ela pegou basicamente um grupo de crianças e dividiu essas crianças em 2 grupos e aplicou uma prova nessas crianças que estavam estudando. Um dos grupos, os pesquisadores orientaram os professores a elogiar a nota da criança. Parabéns, você tirou 10. Parabéns, você tirou 9. Você é muito bom, parabéns, olha a sua nota. O outro grupo, os pesquisadores orientaram os professores a elogiar o esforço das crianças. Falando assim, parabéns, você estudou bastante. Parabéns por ter se esforçado e estudado. Parabéns por ter estudado. Independentemente, muitas dessas crianças tiraram 9 e 10 também. Ninguém falou de nota, falaram do esforço dela. Acompanhando as crianças por um determinado tempo, os pesquisadores perceberam que em provas subsequentes, em provas que as pessoas iriam ser submetidas depois, aquelas crianças que foram elogiadas pelo esforço, elas tinham uma tendência maior de estudar mais, então voltar a estudar mais para a próxima prova, e quando elas não tiravam uma nota boa, e esse para mim é o principal achado do estudo, elas ficavam mais tolerantes à frustração de ter ido mal na prova. Enquanto aquelas crianças que foram elogiadas pela nota, elas se acomodaram e tinham uma tendência de estudar menos para a próxima prova. E quando tiravam uma nota menor na prova, elas tendiam a ficar mais frustradas. Óbvio, né? Óbvio. Se você elogia uma criança, você recompensa a nota dela e não o esforço. Quando ela não tirar aquela nota, ela vai achar que não fez nada certo, que foi tudo uma bosta. Ok? Então isso é uma coisa que eu digo para vocês.
Durante o seu processo de aumento de produtividade, valorize o seu esforço e não necessariamente o resultado. Seja num processo de início de academia, seja num processo de dieta, seja num trabalho, valorize o seu esforço, não necessariamente o que gerou de resultado. Eu sei que isso parece estranho e muitas vezes parece confuso, mas é você valorizar o processo e não a recompensa, não o resultado. Porque isso vai te transformar numa pessoa com maior probabilidade de aumentar o seu esforço e maior probabilidade de tolerar frustração quando não acontecer o que você esperava que acontecesse. Então, sono para manter um bom alerta, direção e objetivos para manter um aumento de dopamina, organização via agenda para não se perder nos seus afazeres e não prejudicar o seu sono e o seu alerta, e valorizar o processo e não ficar só correndo atrás de uma recompensa. Tá ok?